Somos completamente dependentes de Deus? Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Que a nossa dependência tem que ser realmente de Deus em tudo. Esse Deus maravilhoso. E a Ele nós temos que ser gratos. Né? Buscar a Deus, mas sempre com gratidão. E o que é gratidão? O que é essa gratidão que nós temos que ter por Deus? Gratidão é reconhecimento. A gratidão é a apreciação por algo que nós recebemos de Deus. E Deus tem nos dado vida. É um ato de retenção, um benefício ou um valor que nós recebemos. Isso é gratidão. É o sentimento de agradecimento e é um agradecimento voluntário que nós temos que ter para com Deus. Por quê? Nossa vida tem que ser transbordante de gratidão. Todos nós. Todos nós. Nossa vida tem que ser sempre gratidão. Estamos com lutas, estamos com dificuldade, mas tem que ser gratidão. Eu sou grato a Deus por tudo que acontece em minha vida. Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Com dificuldades, com muitas bênçãos, com muitas lutas. Quando estamos desempregados, quando nós estamos empregados, nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que andar transbordando de gratidão. Colossenses capítulo 2, e nós estamos falando do livro de Colossenses, que é um livro que nós entendemos que aqueles irmãos têm fé, eles têm amor, e têm uma viva esperança em Cristo Jesus. Mas lembra que foi já falado por Paulo nas duas mensagens, que nós todos, e como os colossenses, nós temos que estar crescendo. Nós temos que estar crescendo e compreendendo melhor o que é viver em Cristo. Nós temos que aprender a andar e a ouvir por completo na graça do Senhor. Temos que estarmos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, para mim e para vocês. Nós temos que aprender a fazer isso, irmãos. Nós temos que buscar isso. E no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, Paulo, gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantendo por vocês, por vós, pelos laodicenses, e por quantos não viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e o conhecimento estão ocultos. Paulo está expressando que tinha esse desejo de estar junto com aqueles irmãos, né? De fazer com que eles aumentassem o conhecimento de quem eles eram, para que eles pudessem compreender realmente quem é Deus, que mistério é esse que não é visto, mas que é alcançado pela fé. E Paulo tinha o desejo de estar com aqueles irmãos para eles compreenderem realmente o que é viver com Deus, o que é viver para Deus. E para isso, eles tinham que conhecer aquilo que estava oculto em Cristo Jesus. Eles tinham fé, eles tinham amor, e eles tinham a esperança, como nós. Temos esperança ou não temos? Temos fé em Jesus? E nos amamos e amamos Deus, porque Ele tem feito grandes coisas entre nós. Mas vê que Paulo está tendo aquele desejo de estar junto com esses irmãos, para que eles possam crescer nesse conhecimento. E ele fala que é um conhecimento que estava oculto, que eles possam buscar esse tesouro, que é da sabedoria e do conhecimento que estão ocultos em Cristo Jesus.
E ele vai conversando com esses irmãos e vai explicando para eles, para que depois, no capítulo 3 em diante, ele vem falando das maneiras práticas. Mas ele está dizendo, temos que conhecer o entendimento desse mistério que nós temos em Deus. Todos vocês. E essa era a vontade de Paulo estar ali. Como? O Paulo olha para eles como se fosse um bebê. Você lembra quando nossos filhos eram pequenos ainda? Agora eu passei no corredor ali, o filho do Jonathan, Caester, ele estava querendo falar. Pegava na mão a bolacha e querendo me explicar as coisas, mas ele não conseguia ainda. Ele era pequeno ainda, e ele falava, e ele apontava. Irmãos, e muitas vezes na nossa fé não é diferente. Muitas vezes nós olhamos superficialmente nas coisas grandes de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos explicar profundamente aquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo todos, né? Alguns já pegaram. Mas pense nisso. Qual é o coração de Paulo para aqueles homens ali, para aquelas pessoas de Laodiceia? Eu quero estar com vocês para vocês aprenderem a crescer nessa gratidão por terem conhecido Jesus, terem aceitado Jesus, mas que ainda está faltando alguma coisa. E em nossas vidas isso significa buscar continuamente um relacionamento mais e mais profundo com Cristo. Nós temos que aprender a valorizar a sabedoria que Ele deu para nós. E já deu. Ao ponto de nós estarmos sendo batizados. Como nós vimos aqui a nossa irmã caçula chegando. Ele já deu o conhecimento. Ele já nos deu essa sabedoria, ao ponto de nós estarmos batizados. Mas nós temos que aumentar ainda mais esse conhecimento. Nós temos que aprender a vivermos realmente firmes na fé. Versículo 4 diz: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então Paulo sabia que eles realmente tinham fé. Ele sabia que eles tinham fé, mas eles precisavam de algo mais, para que eles não fossem enredados em enganos que o mundo oferece. E Paulo está falando com eles claramente isso. Paulo não queria que eles fossem tragados pelo mundo, por causa das más influências que estavam chegando ali. As filosofias erradas, filosofias que vinham de homens e não deles, não de Deus, não de Cristo Jesus. E Paulo está chamando eles a entender isso, que eles têm que aumentar a fé, crescer na fé. Crescer na fé. Porque o nosso desenvolvimento na fé é como fala em Hebreus, é de fé em fé. Nós aprendemos um pouco agora, mas aprendemos um pouco depois. Ontem nós viemos aqui, poxa, que coisa mais gostosa, coisa que eu não tinha visto ainda, eu ouvi. Quando os irmãos estavam nos ensinando, passando para nós. Fé em fé. E nós temos que aprender, irmãos, entender que nós temos que ser gratos com Deus, mas nós temos que procurar viver melhor a nossa fé. Crescermos na fé com gratidão a Deus. Não pararmos, não estacionarmos, mas nós temos que buscar mais em Deus, para que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé eficaz. Uma fé eficaz. Porque quando nós plantamos alguma coisa, nós não chegamos, fazemos um buraco, colocamos aquela planta ali, jogamos terra e largamos. O que vai acontecer com essa planta? Se nós fizermos isso. Se nós plantarmos, pode colocar um monte de adubo que for, e largarmos ela ali, ela vai crescer, vai dar fruto? Mesma coisa com a nossa fé, nosso amor e a nossa esperança. Nós temos que aprender a alimentar isso, para que nós possamos realmente termos essa gratidão de termos mudado, de Deus ter mudado a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Irmãos, é tão profundo isso que Paulo quer passar para os colossenses ali,
Que às vezes a gente fala, mas não é tudo isso. É tudo isso sim. Deus fez uma enorme transformação na nossa vida. Mas nós temos que ter essa gratidão e aprendermos a usar a nossa fé para o nosso bem. Agradecendo a Deus. E gratidão com fé é isso, quando nós vamos buscar mais e mais de Deus. Não somente, eu sou grato, eu estou salvo, está tudo certo, está tudo certo. Paulo estava vendo isso neles, naqueles irmãos, que estavam sendo enredados com mentiras. Para nós, implica em estarmos atentos às falsas doutrinas que podem estar entre nós. Temos que aumentar a nossa fé, a nossa convicção em Cristo, e para que nós não sejamos realmente enganados por qualquer um homem. E quando Paulo estava falando isso aqui, ele não estava falando lá fora no mundo, não. Ele estava falando na igreja. E é para nós também hoje, irmãos. Nós temos que prestar atenção naquilo que nós estamos ouvindo, para que nós possamos nos mantermos firmes na fé que nós temos em Jesus Cristo. Temos que confiar sempre nessa verdade que está em Jesus Cristo. E a verdade nós só encontramos em Jesus Cristo. Podem homens querer mudar essa verdade, mas a verdade que nós temos para encontrar essa vida eterna está somente em Jesus Cristo. E quando nós conseguimos entender isso, esse Salvador que veio para remir o nosso pecado e queremos viver neles, nós temos que aprender, nós temos que crer nele e termos gratidão. Só em Jesus Cristo. Sermos gratos por Cristo Jesus, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Olha o versículo 6, irmãos. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ação de graça. Paulo está exortando realmente aqueles irmãos ali a viverem em Cristo. Da mesma forma como receberam Jesus, e agora eles têm que estar enraigados, estar ligados realmente em Jesus Cristo. Eles têm que crescer em Jesus Cristo, têm que aumentar a fé deles em Jesus Cristo. Lembra da planta que nós colocamos ali? Que foi plantada? Nós fizemos figura? Nós temos que aprender a adubar, a colocar mais água no tempo certo, na quantidade certa, não é? Para que essa planta possa crescer verdadeiramente. Assim é o Espírito que Deus colocou em mim e em vocês. Nós temos que fazer com que a nossa fé aumente, a nossa confiança em Jesus Cristo aumente. E Paulo queria transbordar isso para ele, mostrar para eles que eles tinham que viver transbordantes da fé. Plena confiança. Assim como todos nós, irmãos. Temos que aprender mais de Jesus, examinar mais as Escrituras, lermos mais, buscarmos mais entendimento, aquilo que nós não entendemos. Temos que pedir para alguns irmãos que possam nos ensinar, para que nós possamos crescer na fé. E aí nós estamos dizendo que nós somos gratos, porque eu creio e confio nessa nova vida que eu tenho, nessa vida transformada. E por isso que Jesus quer, e Paulo também está querendo, que eles cresçam no pleno conhecimento da vontade de Deus, mas com gratidão. E quando nós somos gratos, irmãos, nós valorizamos aquilo que nós conseguimos. E temos que aprender a valorizar mais e mais e mais a nossa fé. Essa convicção de realmente quem nós somos. Entender o poder de Deus que realmente age em nós. Porque é isso que Cristo quer da nossa vida. Que nós cresçamos na fé. Cresçamos realmente no amor. E cresçamos também nessa esperança que é viva dentro de nós. Somos um povo de fé em Cristo Jesus. Amém?
Nós somos amorosos, uns para com outros. E hoje nós temos uma viva esperança. Todos nós que estamos aqui, quem está aqui, é porque tem essa viva esperança realmente. Mas nós queremos um dia estarmos morando lá nos céus. Vivermos diante de Deus e de Jesus Cristo. Ver como Ele é, como eles são. Né? Se é que nós vamos poder tocar neles. E nós temos que nos esforçarmos, irmãos, para que isso realmente aconteça. Para isso acontecer, nós temos que estar transbordando do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aí nós seremos pessoas agradecidas a Deus, agradecidas pela força de Deus, agradecidas pelo poder de Deus que atua em nós. E isso é um grande privilégio para nós, irmãos, que muitas pessoas não têm. E nós temos a verdade em nós, estabelecida em nós por Cristo Jesus. Os ensinos que nós temos vêm realmente de Jesus. Mas nós temos que aprender a nos transbordarmos dessa gratidão por Cristo Jesus. Haja o que houver, somos gratos a Jesus. Somos gratos porque nós temos uma família em Cristo. Somos gratos porque meus filhos estão em Cristo. Porque minha esposa está em Cristo. Nós temos que entender isso, a gratidão que nós temos que ter para que nós possamos expressar isso lá fora. Para as pessoas verem essa gratidão e um dia eles também estarem junto conosco, estarem agradecendo pelo grande amor de Deus na vida deles. Nós somos o sal da terra, somos luz do mundo. A nossa gratidão, irmãos, por Cristo Jesus, as pessoas estão vendo aí no mundo. Somos ou não somos sal da terra? Somos luz do mundo? Somos? Então somos gratos a Deus. E que nós possamos expressar mais essa gratidão a Deus. É minha e é sua. E é um privilégio nós podermos agradecer a Deus. Poucos, que já falei, têm a vida transformada como você tem. Poucos estão perto de Deus e próximo de Jesus Cristo. E, na verdade, tem Jesus Cristo dentro dele, que é o Espírito Santo. E é um grande privilégio que nós temos. Vamos aprender a agradecer a Deus por isso. Vamos viver gratos a Deus por isso. Mas para isso, crescemos no pleno conhecimento. Buscar. Para que nós possamos chegar perto de Jesus e falar, eu venci a batalha, eu venci a guerra. Jesus, em breve, voltará. E que Deus nos abençoe.